Fala, meu amigo Jordano, minha amiga Jordano, tudo bem com você? Meu nome é professor Rodrigão e para mim é um prazer enorme, uma satisfação maior ainda estar na sua companhia, tá bom? Como você viu aí na descrição do vídeo, nós estamos resolvendo questões referentes a PMMG, no meu caso, né, em relação a direito constitucional. Eu já quero te convocar para poder se inscrever aí no nosso canal, né? Se inscreva, ative esse sininho de notificação, porque cada vídeo novo que a gente posta, você tem acesso. Isso é uma vantagem muito grande. Outra coisa, né? Nós do LJ, nós estamos preparando para vocês um curso de R$19,90, isso mesmo, R$19,90 com todo o conteúdo da PMMG. Então, eu quero que você, né, já venha nos perguntando, porque em breve nós vamos trazer mais informações para que você tenha o melhor material da melhor qualidade possível, tá bom? Muito obrigado por fazer parte da família LJ Aulas. Valeu, LJ! Vamos lá então. Seguinte, ó, nós vamos fazer aqui nesse primeiro bloco, né, resolver questões no que tangem ao artigo 1º ao 4º e ao artigo 5º, tá bom? Então, olha aqui, portanto, nós vamos estudar o seguinte, ó, os princípios, certo? Os princípios, isso, e também os direitos, né, e garantias fundamentais, que é um tema daqui a pouco. Vamos lá, vamos resolver a questão, que é o que interessa aqui, tá bom? Olha lá, ó, número 1. Outra coisa que eu queria comentar antes de começar é o seguinte, ó. A banca da PM, para você que nunca fez a prova, ou para você que também já fez, né? A gente sabe que a banca da PM é uma prova conteudista. O que é isso? Ela pega a letra da lei seca e joga lá pra gente. Então não tem que ter medo, tem que ter o quê? Foco, tem que ter disciplina. Leitura da lei é importantíssimo, tá bom? Em alguns tópicos, por exemplo, em relação à questão da divisão dos poderes, isso é importantíssimo, principalmente em relação ao poder legislativo e ao poder judiciário, tá bom? Importante comentar sobre isso porque já vai te dando um direcionamento um tempo antes da prova. E eu quero que você feche essa parte de direito constitucional e depois comente com a gente, porque é uma alegria quando o aluno nosso passa na PM, realiza o sonho dele, realiza o sonho até da própria família, tá bom? Vamos lá então. Ó, questão aqui, ó. Conforme o disposto na Constituição Federal, no título 1 dos princípios fundamentais é incorreto. Então, nesse contexto, quando a gente está fazendo prova, o que é importante? A gente pegar e destacar o assunto, né? Princípios fundamentais, passo um traço embaixo e circulo o comando, que é o quê? O incorreto aqui. Por que isso? Porque na hora da prova eu preciso ter o controle emocional, controle racional da prova, saber o que eu estou fazendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui nos princípios, nós vamos ter o artigo 1º ao 4º. O que eu vou te passar aqui, quando caem princípios na prova e a PM tem abordado um assunto, né, de cada tópico na prova, então com certeza, né, baseado no que já foi feito, com certeza vai cair uma questãozinha sobre princípios. E tem que acertar, tá bom? Vou te passar 2 macetes que vão te garantir não errar essas questões na prova, que nessa parte aqui, do artigo 1º ao 4º, não pode errar, tem que acertar. E como é que é? Então vamos lá, nós temos o artigo 1º, que é o famoso o quê? Socidivaplu, tá bom? Socidivaplu. Pronto, esse daqui. Artigo 1º, vale frisar que nós estamos comentando sobre o quê? Sobre os fundamentos. Então anota aí junto comigo. Para você que já domina essa parte, já conhece esse macete, avança o vídeo, né, em relação às questões, porque nós temos que comentar isso aqui de uma forma muito responsável, com quem ainda está pegando a matéria, certo? Então vamos lá. O so é de quê? Soberania. Soberania. O si, cidadania, isso. Cidadania, isso. Dignidade, o di, né? Dignidade da pessoa humana. O VA é o quê? Valor social do trabalho, valor social do trabalho e livre iniciativa. E o plu é de quê? Pluralismo
político. Importante a gente frisar. E o outro macete que ajuda, né, a nossa vida é o artigo 3º. O artigo 3º são os objetivos. Então, eu tenho aqui os objetivos. Lembrando sempre, os objetivos começam com o quê? Com verbo. Então, eu tenho aqui, diferentemente, eu tenho conga e repro. Então, conga e repro. Construir uma sociedade. Construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Muito bem. Né? Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional, aqui estou abreviando para facilitar. O E é o quê? Erradicar a pobreza. Ok, Jordana, vamos lá. Reduzir as desigualdades regionais. Reduzir as desigualdades regionais. Ok? E o PRO. Aí o PRO, às vezes, as pessoas têm dificuldade. É promover o bem-estar de todos, sem preconceito de quê? Aí tem outro macete, sem preconceito de risco. Olha para você ver que bacana. De risco. Então, olha aqui. Raça, idade, sexo, cor e origem. Aqui, Jordana. Pronto. Resolvidas as questões de artigo 1º ao 4º, tá bom? Rodrigo, mas você só trabalhou 2. Muito simples. O artigo 4º são os princípios que tangem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E nas suas relações internacionais, o Brasil defende o quê? A paz. Paz é tranquilidade, tá bom? Então, pega esse macete aí, principalmente esse risco aqui, risco é uma criação minha, tá bom? Por quê? Eu gosto sempre de criar macete. Dar aula é fácil, tá bom? Difícil é criar macete para facilitar a sua vida e esse é o nosso compromisso, é o meu compromisso com você. Vamos lá, então. Ó. Então, tá pedindo o quê? É incorreto. Vamos lá, Jordano? Então, ó, dentre os objetivos. Então, eu tenho os objetivos, tá bom? Nós, da República Federativa do Brasil estão, vamos lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Certo. Garantir o desenvolvimento nacional? Sim. Erradicar a pobreza e a marginalização? Sim. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Certinho. Nós estamos buscando o quê? A errada. Então, vamos lá. B. No âmbito de suas relações internacionais, são princípios regentes da República Federativa do Brasil, dentre outros. A independência nacional? Sim, porque quando eu me relaciono com outro país, eu sou um país do quê? Independente. Prevalência dos direitos humanos? Claro que é questão de paz. A autodeterminação dos povos? Sim, o que é a autodeterminação dos povos? Cada país, né, manda em si mesmo, ninguém vai intervir. Né? Defesa da paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Certinho. Uma ressalva aqui no artigo 4º, perceba o seguinte, eu vou colocar aqui de outra cor, vamos lá. Ó, artigo 4º. O que você tem que ficar esperto, Jordano? Vamos lá. Perceba que eu tenho o termo, o quê? Princípios. Agora, mas não é princípios em relação ao artigo 1º ao 4º, tá vendo? É princípios aonde? Nas relações internacionais. O que eu tenho aqui então? Se falar para nós princípios, eu vou entender que é o do artigo 1º ao 4º. São princípios, exceto. Então, estou pedindo algum elemento que não seja do artigo 1º ao 4º. Se não der o nome, se não der a referência, eu vou entender princípios como artigo 1º ao 4º. Se eles quiserem o artigo 4º, vão falar o seguinte, princípios nas relações internacionais.
Aí já sei. E uma última dica, tá bom? Vamos lá, são princípios, exceto. Aí eu identifiquei que tem 3 do artigo 4º e 1 do artigo 1º. Qual que vai ser a resposta? O do artigo 1º. Porque se eu tenho 3 itens do artigo 4º, obviamente a resposta errada vai ser o quê? O artigo 1º. Então, concurseiro tem que ter o quê? Visão. E nós temos que ter tranquilidade na hora de fazer a prova sem afobamento. Vamos lá, então. Letra C. No âmbito dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão, dentre outros. Então, destaca aqui, objetivo. Objetivo é o quê? Artigo 3º. Então, vamos lá. Dentre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária? Sim. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim. Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Certo? Certinho. Vamos lá. Letra D. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a independência nacional? Não. Fundamento, olha aqui, é artigo 1º. Pegou esse macete aqui, eu tenho o quê? Soberania. Por favor, não confunda soberania com independência nacional. Rodrigo, mas não são coisas semelhantes? São sim. Tá bom? Soberania o que é? Ninguém manda aqui no Brasil. Tá? Independência nacional. O Brasil não se submete a nenhum outro país. Só que soberania está no artigo 1º, e enquanto que independência nacional está no artigo 4º. Então, pegou esse macete aqui e esse daqui, conseguiu entender essa diferença, acerta as questões de artigo 1º ao 4º, sem dificuldade, sem choro nem vela. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo? Ó, outra questãozinha. De acordo, né, com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Com base nesse preceito, julgue o item a seguir. Vamos entender primeiro o comando. Né? Olha aqui. De acordo com o que nós temos, ó, artigo 1º. Artigo 1º são fundamentos. Destaco isso daí. Vamos lá. Todo o poder emana do povo, certo? Agora, uma coisa que você tem que ficar atento com essa parte aqui, ó, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Como assim? A nossa democracia, ela é direta, indireta ou semidireta? Importante frisar isso. A PM já cobrou isso outras vezes, pode acreditar. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, Jordano. Né? Nosso futuro PM, nossa futura policial militar aí, dando orgulho para todo mundo. Né? Vamos lá então. Ó, nossa democracia, ela é semidireta. Anota aí. Nossa democracia, ela é semidireta. Isso aqui é um R, né? Direta. Como assim semidireta? O voto é uma forma de participação direta ou indireta? O voto é uma forma de participação. Na verdade, o voto é o voto direto, só que é uma forma de participação que indireta. Como assim? Então aqui eu tenho o voto. Eu voto diretamente, só que a forma de participação é o quê? Indireta. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Simples. Quando você vota em alguém, por exemplo, para deputado federal, não é você que está fazendo, é a pessoa que você votou que age no seu lugar. Então isso é uma forma de participação que indireta. É outra pessoa agindo no seu lugar. O voto é direto, porém a participação é o quê? Indireta. Perfeito? Agora, forma de participação direta. Vamos lá. Eu tenho plebiscito, eu tenho referendo, e eu tenho o quê? Eu sei que você sabe, deixa eu trocar esse troco azul aqui, né? Eu tenho o quê? Ação popular. Por favor, não confundir com iniciativa popular, né? Na verdade, é justamente o contrário, né? Aqui seria iniciativa. A ação popular é o quê? Iniciativa. Agora sim. O que é a ação popular? É um remédio constitucional para barrar uma ação do Estado. Iniciativa popular é o quê? Propor lei. Então, pelo artigo 14, nós vamos ter esse daqui com forma de participação o quê?
direta. Fiquem atentos com isso, porque como que a PM já cobrou? Muito simples, olha aqui. Exerce por meio de representantes eleitos, eles tiraram o e só deixaram o quê? Diretamente. Lembra sempre que o voto é uma forma de participação indireta, tá bom? Atentos a isso daí. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó, a democracia em vigor no Estado brasileiro é semi-direta, caracterizada pela junção do princípio representativo às formas de participação popular que caracterizam a democracia direta. Justamente, corretinho. Por que eu tenho aqui, ó, semi-direta? Caracterizada pela junção, ou seja, a união do princípio representativo com a democracia direta. Ou seja, o voto, porém, a forma de participação é o quê? Indireta. Beleza? Questãozinha simples, mas que derruba muita gente por causa de um ou, viu? Então vamos lá. Ainda, ó, à luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios. Princípios, artigo 1º ao 4º. Então vamos lá. Todo poder emana de Deus. Eu já é lei direta. Todo poder emana do povo. Então não é de Deus, é do povo. Perfeito? Embora Deus seja fundamental na nossa vida. Vamos lá. B. São poderes da União. Só voltar aqui rapidinho. Está buscando a verdadeira. Não falou que é errada, então vamos lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador? Nós estamos na Constituição de 1824? Não. Então, errado aqui é o poder moderador. E lembrando sempre, são poderes de fato da União. Artigo 2º, é importante frisar isso. Letra C. Constituem, dentre outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, valor social do trabalho da livre iniciativa. Objetivo é o quê? Artigo 3º. Valor social e da livre iniciativa é o quê? Artigo 1º, tá bom? Do VAR. Então, vamos lá. Letra D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certinho. Na época, nossa Constituição, de que ano mesmo? 88. Quando a Constituição foi escrita, o Mercosul não havia, né? Na verdade, não existia, vamos dizer assim. Então, isso aqui já era o quê? Um interesse do Brasil em formar um bloco, né? Letra E. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Fundamento é o quê? Artigo 1º. Isso aqui é artigo 4º. Falou progresso da humanidade, lembra sempre, em relação com outros países. Dúvidas aqui, gente? Muito simples, muito objetivo, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui, Jordano. Agora nós já vemos para a questão do artigo 5º, tá bom? Artigo 5º, só vou apagar aqui para a gente fazer uma diferenciação bem objetiva. Como assim? Eu preciso dominar os conceitos, igual eu falo com vocês, né? Conteúdo todo mundo sabe, pelo menos a maioria. Agora tem que saber o que está fazendo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os direitos, fazer bem bonitinho, você vai fazendo aí, direitos e garantias fundamentais, certo? Olha aqui para você ver que coisa bonita. Lembrando sempre, para você que já domina, não é, essa parte conceitual, avança o vídeo, essa é uma das vantagens da videoaula, né? Mas é importante dominar. Se você ainda tem dúvidas, vamos lá. Direitos e garantias, né, são referência a qual artigo, hein? Artigo 5º ao 17. Artigo 5º ao 17. Agora eu pergunto para você, qual que é o nome do artigo 5º? Nome dele. Direitos o quê? Vamos lá então. Direitos e deveres. Isso daí. Direitos e deveres, o quê? Individuais e coletivos. Olha para você ver. Esse daqui é o nome do quê? Do artigo 5º. Então, por que eu estou comentando isso com você, Jordana? Vamos lá. Na prova da PM, né, só vai cair em termos de direito constitucional em relação aos direitos fundamentais, né, o artigo 5º. O do 6º ao 17 vai cair na parte de direitos humanos, por isso eu não vou comentar aqui, perfeito? Em relação ainda a direitos humanos do 6º ao 17. Em relação a essa parte dos direitos fundamentais, só o artigo 5º que é abordado pelo edital em relação ao direito constitucional. Então vamos lá. Olha aqui.
Direitos e garantias. Portanto, eu tenho D e eu tenho G. Eu vou pensar o seguinte, direitos gerais. Por que isso? Porque eu não posso confundir, em hipótese alguma, presta atenção nisso, não posso confundir, em hipótese alguma, o nome do artigo 5º com o nome do título todo. O nome do título todo equivale do 5º ao 17, importante. E o nome do artigo 5º também começa com direitos. As pessoas, direito com direito é a mesma coisa. Não. Aqui eu tenho direitos e deveres. Direitos e deveres individuais. Então, às vezes, na hora da prova, aparece somente o termo o quê? Direitos individuais. Certinho? Certo. Tá bom? Se você vê D e G, lembra assim, direitos gerais, do 5º ao 17. Ou você pode ver o termo também, o quê? Direitos fundamentais, que o garantias fica subentendido aqui, perfeito? Então, se viu D e G, direitos gerais, viu D e F, direitos fundamentais, da mesma forma, do 5º ao 17. O nome do artigo 5º é o quê? Direitos e deveres individuais e coletivos ou só direitos individuais? Para a prova isso é importante? Lógico que é. Fala assim para nós, são direitos e deveres individuais, exceto. Que artigo? Tá vendo? Às vezes as pessoas querem passar pelas coisas de qualquer jeito, mas não dá para fazer de qualquer jeito. Nossa aprovação é muito maior, tá bom? Vamos lá então. Sobre a liberdade de reunião, a Constituição Federal de 88 tem seu artigo assegura. Vamos ver. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Lembrando sempre, tá certo ou tá errado aqui? Errado. Por quê? Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, só que não pode ter armas. Então é sem armas, tá bom? Ficou o quê? Incompleto, portanto está errado. Agora só em relação à liberdade de reunião, tá bom? Eu não preciso pedir autorização, mas é exigido o quê? Prévio aviso à autoridade competente. Então, atentos a isso. Dia de reunião, muito simples, tá bom? O que acontece? Não preciso pedir autorização, mas tenho que fazer o quê? Comunicar com antecedência à autoridade competente. Fique atento com esse termo, autoridade competente. Não é autoridade judiciária nesse contexto, ok? Vamos lá então, vamos seguindo aqui. Tá errado, logicamente, porque faltou. Vamos lá. Letra B. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, dependentemente de autorização? Não. Tem dois erros aqui. Primeira coisa, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, ok? E o outro erro é o quê? Dependentemente. Seria o quê? Independentemente de autorização. Vamos lá então. Letra C. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade judiciária. No finalzinho, né? Erro, porque é a autoridade o quê? Competente. Beleza, Jordano? Vamos lá então. Letra D. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Letra D. A PM gosta de questões literais. Fique atento com isso. Perfeito? Vamos seguir então? Vamos lá então. Então, como a gente pode observar, o que acontece? A PM ela gosta de questões literais e a gente tem que ficar atento justamente para não cair nas pegadinhas. Olha aqui para você ver essa questão. Conforme o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados exceto. Aí presta atenção, eu utilizo algumas técnicas, na verdade assim, é uma coisa simples de memorização, para me localizar dentro do artigo 5º. Por exemplo, 38 lembra o quê? Arma, né? E arma o quê? Matou alguém, vai ser, via de regra, né, levado ao tribunal do júri. Faça essas associações para que eu consiga lembrar a localização do inciso, só para facilitar, tá bom? Então, o tribunal do júri circula o quê? O exceto. Nós estamos pedindo o quê? A resposta é errada, perfeito? Vamos lá. Eu tenho letra A, ampla defesa. Não. Eu tenho plenitude da defesa. Achei sacanagem dessa questão aqui, porque olha aqui para vocês verem, Eu tenho plenitude da defesa, que é a grafia correta, e aqui eu tenho o quê? Ampla defesa. Olha para vocês verem, eles cobram o quê? A literalidade. Ampla defesa e plenitude da defesa são praticamente a mesma coisa, tá bom? Ou seja, a pessoa se defender de todas as formas legais. Só que o que acontece? Letra A, pelo fato da grafia estar diferente, ok? Então vamos lá.
nesse contexto. Ó, competência para o julgamento dos crimes, o quê? Dolosos, é verdade. Dolo é quando houve a intenção. Diferente, fica atento a isso, tá bom? De crimes, o quê? Culposos, onde a pessoa não teve intenção. Se for crime culposo, não há tribunal do júri. Só em crime o quê? Doloso, tá bom? Agora, presta atenção aqui, ó. Sigilo das votações, ok? Soberania dos vereditos. O que eu queria comentar com você? Soberania, isso eu falo sempre em sala. Soberania é diferente de quê? De imutabilidade. O que seria isso? Vamos lá, soberania é o que o júri decidiu, está decidido, não volta atrás naquela instância. Por exemplo, a pessoa foi condenada em primeira instância, ela pode recorrer, não pode? O que vai acontecer? Portanto, há a soberania, porém não há a imutabilidade do veredito. O que é a imutabilidade do veredito, Jordana? O veredito nunca mudar. O veredito pode mudar sim, tá bom? Então eu tenho soberania, mas eu não tenho imutabilidade. Eles vão querer trocar aqui no lugar de soberania, vão colocar o quê? Imutabilidade dos vereditos. Errado. Fica atento com isso daí. Vamos lá? Aprovação? Então, seguindo. Ó, a alternativa correta. Letra A. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Eu detesto essa questão que dá lá de cara a letra A porque perde a graça, né? Mas a resposta corretinha é o quê? Letra A. E aqui nós temos uma coisa importante, tá bom? O que é isso daqui, ó? Quando morre alguém que estava cumprindo alguma pena, né? A pena, primeira coisa, a pessoa quando é presa, parabéns, é um direito só seu, tá bom? Use, né? Sem restrições. Aí a pessoa está cumprindo a pena, no cumprimento da pena ela morreu, ela deixou uma dívida. Essa dívida ela vai ser executada até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, aqueles bens que aquela pessoa tinha, né, ao falecer, iria para quem? Para os herdeiros, só que agora não vai mais, porque a dívida, né, o patrimônio vai ser usado para pagar o quê? A dívida. Vamos colocar isso aqui no quadro, fica mais fácil de você ver. Vamos lá. Suponhamos que a pessoa deixou uma dívida de 100 mil. O que acontece? E ela deixou um patrimônio de 50 mil. Esse aqui era o quê? Era o patrimônio dela. Ao morrer, olha que coisa triste, né? Morreu a pessoa. Esse valor iria para quem? Para os herdeiros. Só que o que acontece? Não vai mais. Porque a dívida vai ser executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, vai passar 50 mil. E os outros 50? Morreu. Tá bom? Por isso que eu falo. Anota aí para nós, ó, bem pequenininho, só para, né? Até o limite do valor. Aí você termina de acrescentar do patrimônio transferido. Não erre isso na prova. Você errar, eu vou, né? Aí, aonde você estiver, na sua cidade, qualquer lugar, dá-lhe um cascudo. Né? Bem dado, inclusive. Vamos lá. Vamos analisar as outras. Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ou seja, que a herança, né, os herdeiros não vão receber. Ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio transferido. Não, os herdeiros nunca vão ter que completar, tá bom? Vamos lá. Letra C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano. Evidentemente que pode e vai, né? Letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo apenas a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Vocês já percebem que a grafia ficou diferente, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo, não tem apenas a decretação do perdimento de bens. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Curte, compartilha esse vídeo. Isso daqui, né, é uma pequena amostra do que nós temos para te oferecer, tá? Logo em seguida vão vir outros professores, outras aulas muito bacanas para que você tenha o melhor aprendizado. E não se esqueça, tá bom?
nós vamos, né, fornecer para vocês em breve o curso focado na PM por apenas o quê? R$19,90, para que você consiga aí, num custo baixo, ter o maior desenvolvimento, a maior nota, para que você consiga a sua aprovação, e nós estamos junto com você, tá bom? Muito obrigado. Outra coisa, você quer dicas motivacionais, né? Se inscreva também, professor Rodrigão, que eu tenho dicas lá, não é dicas em relação a concurso, mas é questões do quê? Motivacionais, perfeito? Vamos lá, né? Até a vitória, vamos seguindo.